O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que Elias, outros ainda que Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que tu desligares na terra será desligado no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu irei construir minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia, 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 aleluia. Podemos sentar um pouco e nos concentrar nesta palavra de Deus. Hoje, repetimos, é a festa de São Pedro e São Paulo, que deram a vida por Jesus, deram o sangue por Jesus, por isso que os paramentos são vermelhos, porque lembram a entrega da vida que estas duas pessoas viveram neste mundo. Então é importantíssimo ver estas pessoas tão simples, humildes. Pedro, pescador da Galileia. Pedro, cheio de entusiasmo, e também Pedro que chegou a trair Jesus. Chegou a se desentender, entre aspas, com Jesus, porque depois que ele proclamou esta palavra, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que o Espírito Santo tinha colocado no coração dele, um minuto depois, Pedro chama de lado Jesus e fala: olha, Senhor, não é para falar muito de cruz, não é para falar muito de sofrimento, não. Eu vou te explicar. Para ser Messias, você tem que ser glorioso, você tem que abrir caminho, você tem que ser proclamado rei. E Jesus lhe disse: vai longe de mim, vai de retro, vai longe de mim, Satanás, porque tu não falas segundo Deus, mas segundo os homens. Um minuto antes, Pedro havia falado segundo Deus, segundo o Espírito Santo. Um minuto depois, falou de maneira humana. Como ele é muito parecido com a gente, como a gente se identifica muito com Pedro, porque ele está cheio de humanidade, de fraquezas, como todos nós. Mas Jesus o escolheu como chefe da sua igreja, como pastor supremo. Supremo é Jesus, mas ele, depois de Jesus, foi o primeiro que testemunhou
a presença viva de Jesus no nosso meio. Jesus estava lá no céu e Pedro nesta terra, e ele unia e promovia a igreja. Como é bonito ver isso. O que Jesus pode fazer com a gente, quando a gente se entrega. Pode ser que estejamos cheios de fraqueza, de ingratidão, de traição, de pecado, mas olha o que Jesus fez com Pedro. E do outro lado, Paulo. Paulo também é uma pessoa que errou na vida, ele perseguiu muitos cristãos. Todos nós sabemos a história de Paulo, que pegando o caminho de Damasco, caiu do cavalo, ou talvez nem a cavalo estava indo, caiu por terra. Isso. Este cair por terra é o que a gente experimenta quando quer insistir nos caminhos da nossa vida, que não levam a muita coisa. Hein? Cai por terra a tua soberba, cai por terra a tua arrogância, cai por terra tudo, cai por terra a tua vida, aí nasce uma vida nova. Paulo experimentou isso. Vocês falam muito a frase, a casa caiu. Hein? Neste caso, a casa de Paulo caiu quando ele caiu por terra, quando ele se deu conta que ele estava perseguindo o próprio Deus, Jesus, o Filho de Deus encarnado. E aí a vida de Paulo mudou e ele se apaixonou por Jesus. Ele se apaixonou por Jesus. E ele entregou totalmente a sua vida por Jesus. Ele chegou a dizer: para mim viver é Cristo, morrer é um ganho. Para mim viver é Cristo, morrer é um ganho. Esta vida que eu vivo na carne, a vivo na fé no Filho de Deus que deu a sua vida por mim. É bonito escutar Paulo, porque parece escutar também os testemunhos de vocês. Jesus que dá a vida e ele cativa a nossa vida, cativa o nosso coração. Eu costumo dizer que Deus deu o dom à Missão Belém de tocar isso com mão. Vocês sabem, quando começou a Missão Belém, a gente estava muito na rua, muito mesmo, porque se tratava de ir ao encontro dos irmãos, convencer os irmãos que era bom para vir para a Missão Belém. Hoje o tempo mudou um pouco, porque ondas de irmãos vêm todo dia, pelo menos 80, entra entre as triagens, então não tem nem como segurá-los. Então a nossa concentração está hoje em acolher bem estes irmãos, propor o caminho de Deus. Porém, eu sempre falo isso. Nós conhecemos a Cracolândia, que hoje se espalhou, mas não muda muito não, a realidade. Em vez de estar no Bom Retiro, estão no Minhocão, não é que muda muito. Mas o que nós vimos é o poder de Deus quando a gente evangelizava. Uma pessoa vai na Cracolândia, um jovem, aí todo mundo tenta tirá-lo da rua. Vai lá, assistente social do projeto da prefeitura, fala. Será que o irmão sai? De jeito nenhum. Depois da prefeitura vai a polícia. Aí a polícia, de repente, usa os seus métodos assim. Será que o irmão sai? De jeito nenhum. Ele vai na rua de lado, depois volta aonde estava. Eu não é. Aí depois vai a irmã, o irmão deste homem que se perdeu na rua. E começa a falar: olha, você traiu a nossa família, você nos abandonou. Hein? Será que o irmão sai? Não sai. Depois vai a mãe. E aí a mãe vai chorando: pelo amor de Deus, sai desta vida. Será que o irmão sai? Não sai. Aí de repente vai, humildemente, alguns missionários da Missão Belém, alguns evangelizadores, alguém de vocês, vai lá com a Bíblia, lê um trecho da Bíblia, faça uma oração, dá o seu testemunho
e o irmão sai. E vocês são um testemunho disso. O que a polícia não fez, o que a prefeitura não fez, o que o irmão não fez, o que a mãe não conseguiu fazer, Deus faz. Jesus faz. Este é o testemunho autêntico. É só olhar cada um dentro do seu coração e vai ver. Ninguém te obrigou a vir para a Missão Belém. Você veio com suas pernas. Você veio porque quis. Você veio porque Jesus te tocou. Jesus te tocou. E isso é um testemunho de como a igreja continua fascinando, atraindo e comunicando Jesus às pessoas. Foi Jesus que te tocou e você se apaixonou por Jesus, como Paulo. Tem tantas paixões na vida. A sua mãe, seu pai, sua família, sua esposa, tantas paixões boas. Mas não existe paixão tão forte como Jesus Cristo, como Deus. E isso é o testemunho, porque a vida de vocês ficou renovada. Ficou renovada. E se a gente... Hoje o Jonas pode vir aqui para dar testemunho. E, cadê o Jonas aí? Escondido atrás, coitado. Na última fileira. Mas nós vamos ouvir o testemunho dele hoje somente, porque não há tempo, repito, vamos viver o sacramento. Mas eu pensei, bom, o Jonas pode dar um testemunho, ele agora é comunicador no sítio São Miguel Arcanjo. E assim, conta um pouco da vida, porque a vida dele pode ser síntese de muitos de nós, aí, infância triste, traficantes. Vamos ouvir como é que Deus tocou a vida dele. Bom dia a todos, meu nome é Jonas, tenho 31 anos, sou do sítio São Miguel Arcanjo. Vou poder compartilhar com vocês agora um pouco do que Deus fez para mim através da Missão Belém. Como o padre disse, eu não tive uma infância diferente de muitos aqui. Eu sou natural do Rio de Janeiro, meu pai era traficante lá, e com 1 ano de idade ele foi executado, disputando ali um espaço, e minha mãe foi obrigada a vir para São Paulo. E eu fiquei lá, sob os cuidados da minha tia, até meus 6 anos. E aí, depois que a minha mãe se estabeleceu aqui em São Paulo, sozinha, ela não quis voltar para a casa da mãe dela, com orgulho, trabalhou, levou 6 anos para conseguir me buscar de novo no Rio. E foi bem difícil para mim, porque eu fui criado por uma pessoa que para mim era minha mãe, e aceitar que ela era minha mãe do nada foi bem difícil. Ela me levou para sair, para me distrair no shopping, brincar, a criança foi, E quando eu me deparei, eu já estava em São Paulo, uma pessoa que eu não conhecia, que eu não sabia quem era, que para mim era uma estranha. Então, eu dei muito trabalho para minha mãe na minha infância, não aceitando ela como mãe, Na escola, eu negava. Tive uma infância bem difícil, assim, dei bastante trabalho para ela. E aí, vendo a necessidade de me dar alguma coisa melhor, ela me levou para a casa da minha avó, a mãe dela, lá em São Paulo, no Grajaú. E eu não sabia, até ali, a história do meu pai, quem tinha sido meu pai. Eu só sabia que meu pai tinha morrido e amém. Era isso que me diziam, Que ele morreu de morte natural, enfim. Eu lembro que, quando eu cheguei na casa da minha avó, eu era muito julgado pelos meus tios. Já acontecia um monte de coisa errada na casa da minha avó, mas a partir da hora que eu estava ali, eu era o bode expiatório. Já tinha bastante idoso na casa da minha avó, e as minhas primas, as minhas irmãs, que cuidavam do auxílio, do benefício deles. Então, elas roubavam eles, todo mundo sabia. Mas como eu estava ali e era filho do Jonas, a culpa era minha. E eu fui crescendo com aquilo ali, Filho de peixe, peixinho é. Isso não saía da minha cabeça, Que eu ia seguir os mesmos passos do meu pai, e eu até então não sabia. Fui viver minha vida. Estudei, E fui vendo o mundo, conhecendo pessoas. A região do Grajaú é uma região forte no tráfico de drogas. Então, fui vendo os traficantes, fui vendo como eles eram respeitados, fui começando a ter admiração por aquilo ali. E foi quando eu descobri que meu pai era traficante, eu já tinha aquele sentimento dentro do meu coração, eu falei, por que não? Eu já estou sendo acusado de ser uma coisa que eu não sou, então agora eu vou fazer. Eu já estou aqui do lado, vai ser fácil para mim. Eu já estou sendo acusado, eu vou ter os benefícios, vou ter o respeito, vou ter as mulheres, vou ter os carros. E aí foi quando eu comecei no tráfico com 13 anos de idade na região do Grajaú. Com quantos anos? Com 13. A princípio, eu faltava na escola, para minha família não saber, E aí eu ficava só de dia na bolsa, e aí tive muita facilidade com isso naquela região, Tanto que foram 15 anos direto, nesse mundo.
A princípio, no Grajaú, eu trabalhava para os outros, mas com o tempo fui ganhando prestígio, fui ganhando respeito, fui ganhando conceito e tive a oportunidade de ter meu próprio espaço na Sé, né? Foi onde foi meu auge. Você percebeu de Grajaú foi parar na Sé. A gente se pergunta como é o tráfico de droga. Ele era um que trabalhava na Sé. Eu cheguei na Sé, foi meu auge, né? Porque foi um pouco antes da pandemia e a droga do momento era a droga que eu tinha para oferecer, que era a K2 e a Space. Né? Então eu vendi muita K2 e muita Space ali para os Pedrinha, né? Aquelas crianças que ficavam ali na época, bem do lado da catedral, ali naquele monumento, tinha um grupo de crianças que era meus clientes fiel, assim, né? Muitos morreram por causa do uso da K2. Eu não sentia nada na época. Os que não morriam pelo uso da K2 e da Space, eles morriam roubando ouro ali na região para conseguir o dinheiro do uso da droga, né? Tudo influenciado por mim. Mas na época eu não sentia nada, né? Eu continuei. Dali eu fui para Guadalajara, São Martinho, fui ganhando espaço em outros lugares, Fábrica 5, até que me estabeleci no Arsenal da Esperança. Ganhei um espaço lá. O irmão, que era dono lá, me conhecia do Grajaú, me deu uma oportunidade lá no Arsenal. E aí foi lá que eu fui preso. Né? Com 27 anos eu fui preso lá no Arsenal, numa operação que teve. E não só eu, como alguns dos que estavam comigo no quadro também foram presos. Foi a oportunidade que eu tive de sair. Né? Eu comecei a refletir sobre o que eu daria para os meus filhos. Né? Afinal, eu estava seguindo o mesmo caminho que o meu pai. Né? Eu poderia morrer amanhã e deixar o mesmo legado para os meus filhos. Eu tive 3 filhos nesses 15 anos. Né? E aí foi também quando eu comecei a dar atenção para minha mãe. Porque uma pessoa que eu desprezei minha vida inteira fez o que podia e o que não podia para me dar uma atenção. Não foi o comando, né, que me ajudou com o advogado. Se fosse depender deles, eu estava lá até hoje. Né? Então foi minha mãe ali que fez tudo que ela podia e que não podia para correr atrás de advogado e me ajudar. Eu não fiquei muito tempo porque era na época da pandemia. Então eu tirei tudo que eu tinha que tirar na rua. Eu não podia sair de um determinado local, tinha os dias para ir assinar. Né? E aí eu tentei sair da onde eu estava para tentar uma vida diferente, né? Com esse sentimento de ser uma pessoa diferente para os meus filhos, para minha mãe. Só que foi difícil, porque eu não tinha estudo, era só tráfico. Me estabeleci no Prates ali um tempo, né? Fiquei lá e toda vez que eu tentava fazer alguma coisa, o tráfico me chamava. Toda vez que eu tentava fazer alguma coisa, o tráfico me chamava. Foi quando eu decidi, conheci alguns amigos lá, no Prates, que me falaram que Jundiaí tinha uma oportunidade de trabalho, que todo mundo estava conseguindo trabalho em Jundiaí. E aí eu falei, então é agora. Eu larguei tudo que eu tinha lá no Prates e fui para Jundiaí. E consegui me estabelecer lá no Shopping Max. Eu fiz muita coisa errada na minha vida, mas a minha mãe me ensinou a cozinhar, né? Ela trabalhava no restaurante quando a gente chegou aqui em São Paulo e muitas das vezes eu tinha que ir para o restaurante com ela. Então eu tinha esse dom de cozinhar. Então eu trabalhei de chefe de cozinha 2 anos em Jundiaí, no Shopping Max. E a minha vida era uma vida que tudo aquilo que eu fiz de ruim, depois que eu parei, começou a vir de novo. As crianças que eu manipulei na Sé, todas as vidas que passou por mim, porque se eu fosse contar aqui, é 15 anos de coisas horríveis. Né? Eu vi pessoas morrer na minha frente por causa do uso da droga e não sentia nada. Né? E depois que eu parei, que eu tentei levar uma vida digna, isso tudo começou a me assombrar. Eu via os policiais que me perseguiam no Grajaú, eu via as pessoas que passaram pela minha mão, porque com o tempo que a gente vai ganhando conceito ali, vem algumas coisas para você resolver, e na pressa de fazer alguma coisa só dava a sentença e não estava nem aí, e partia para outra, e vamos que vamos. Só que depois que eu parei de fazer tudo isso, que começou a vir o remorso. Né? Eu chegava a ver as pessoas que eu maltratei na minha vida, assim como eu estou vendo vocês. Né? Foi quando eu percebi que eu estava numa situação muito ruim, e já com 2 anos no restaurante, começou a vir essa depressão. Era meu aniversário, dia 23 de setembro. No dia 20 eu recebi meu pagamento e comecei a refletir sobre a minha vida, e o que vinha era só desgraça, só coisa ruim. Eu não acreditava em Deus, não tinha nenhuma motivação para seguir. Minha mãe não queria saber de mim, mesmo depois que ela me ajudou, ela não foi a mesma coisa comigo. Né? Não tinha o amor dos meus 3 filhos. Então, minha vida era usar droga, trabalhar, usar droga, trabalhar e usar droga. Eu não aguentava mais viver daquele jeito. Né? Então, eu não tinha mais forças para continuar. Decidi me matar, mas não tinha força de fazer isso sozinho. Então, o que eu fiz foi tentar arrumar briga, confusão, até achar alguém que fizesse isso por mim.
né? Arrumar briga com alguém ali, ele vai e me mata e tá tudo certo. Mas também não deu certo. Então eu apelei para o uso de droga. Peguei meu pagamento do dia 20, né? Tudo que eu tinha de bens na pensão e saí fazendo uso constante de droga durante 6 dias, né? Foi quando eu conheci um grupo de evangelização na Catedral de Jundiaí. Eu morava na pensão, na Rua de Baixo, e esse grupo me fez o primeiro convite para a Missão Belém. Eu estava vindo, muito louco, e aí ela perguntou para mim, né? Vamos para a Missão Belém, vamos se restaurar, né? E eu já conhecia a Missão Belém da Sé, né? Voltei lá atrás, eu falei, não, Missão Belém não é para mim. Eu tenho casa, eu moro numa pensão aqui. A Missão Belém é para esses irmãos que estão aqui. Eles estavam cortando o cabelo, fazendo todo um trabalho lá, né? Eu não aceitei esse pedido. Continuei fazendo uso da droga. Me chamavam para ir para um bar, eu ia. E aí, quando eu fui ver, já estava em várzea e fui andando de Jundiaí até Campo Limpo a pé, né? Depois desses 6 dias, dia 26, eu cheguei lá no Campo Limpo já debilitado, sem mais nada. Já tinha empenhado roupa, telefone, tudo que eu tinha para empenhar, né? E foi ali que eu recebi o segundo convite para ir para a Missão Belém. Eu estava querendo achar um lugar para tomar banho, para me estabelecer. Eu não tinha conseguido me acabar de droga. Eu falei, nem para isso, nem usando droga eu consigo, né? Então eu vou tentar me estabelecer de novo. Tentei ganhar força para voltar lá e inventar uma desculpa para o meu patrão no restaurante e seguir em frente. E eu acho que o nome do irmão era Japa, na época. Ele me fez o convite de novo. Não tem centro pop aqui, mas tem a Missão Belém. Hoje é noite em família, a gente vai comer um Danone lá, vai tomar um banho, vai ser legal. E aí eu falei, por que não, né? Já me veio a lembrança da moça me fazendo esse convite lá na catedral e eu aceitei. Tive algumas dificuldades para vir, né? Foi entrando pessoas na minha vida, né? O Rafael foi uma delas, foi a pessoa que me levou para lá. No dia, eu não estava com mais dinheiro nenhum, tinha que manguear para conseguir o ônibus, porque ninguém pegava ninguém de lá, de Campo Limpo, e levava para a missão. E aí, depois de me ver lá perambulando, tentando conseguir dinheiro, eu nunca tive dom para manguear. Então eu não consegui. E aí, antes de ir embora, eu acho que Deus tocou no coração dele, e aí ele veio até mim e falou, eu vou levar vocês. E aí me levou. Rafael, eu e o Japa na época. Aí o Rafael foi essa ferramenta de Deus na minha vida. Que hoje vai ser o seu padrinho, não é? Meu padrinho é o Janderson. O Janderson. Bem, você também, Janderson. Janderson. Foram muitas pessoas que me ajudaram a chegar até aqui, né? O Rafael foi uma delas. Foi falando na minha orelha também, da hora que ele pegou a gente até chegar no sítio, né? Mas ali já era Deus trabalhando na minha vida, né? E aí, quando eu cheguei no sítio, aquela moça que me fez o convite 6 dias atrás na catedral estava fazendo um trabalho dentro da comunidade. Então ali alguma coisa em mim já me dizia que não estava acontecendo nada daquilo à toa, né? E para confirmar, o pai da casa que me recebeu, o Daniel, né? Ele já era um amigo meu na rua, tão ruim quanto eu, né? Traficava também, pessoa horrível. Tava lá para me receber como pai, né? E aquilo ali para mim foi forte. Eu olhei pro Daniel e falei, poxa vida, uma pessoa que era tão ruim quanto eu tá bem hoje na casa de Deus. E perguntei para ele, né, Daniel, o que aconteceu? Ele sumiu uma época, a gente nem sabia para onde ele foi, e é ali que ele estava, né? Ele já estava um tempo na comunidade, ficou feliz de me ver, né? E ele falou para mim, Jesus salvou minha vida, né? Então foi a partir dali que eu tive a oportunidade de dei a oportunidade para Deus na minha vida. Eu não conhecia Deus, era só por ouvir falar, então me dediquei bastante na formação. A minha caminhada dentro da Missão Belém foi uma caminhada de formação muito intensa, porque quando eu vi no concreto que Deus podia mudar a vida de alguém, eu queria saber como. Então me dediquei na formação, né? O Daniel me ajudou bastante, porque naquela época tinha Jeshua ainda, matriagem. Então ele me colocou para fazer o retiro com uma semana. Depois, quando eu fiz um mês, ele já me colocou nesse retiro, e ali eu tive um encontro com Deus. Aprendi quem era Deus, aprendi quem era Maria. É uma felicidade muito grande poder estar fazendo o que eu estou fazendo aqui, porque foi através de testemunhos que eu formei minha fé, né? Tive vários testemunhos muito fortes no Jeshua, né? A mãezona lá, que era da Cracolândia também, que teve uma vida horrível, né? Então foi vendo testemunhos de pessoas que conseguiram mudar a sua vida que eu estou aqui hoje podendo dar esse testemunho também, né? Então eu acho muito forte isso, você poder testemunhar o que Deus faz na sua vida. Eu partilhei isso com a irmã Cacilda também, né? Da importância que testemunhos teve na minha vida, né? Então eu me dediquei na formação, em aprender, em querer mais de Deus, em saber como conseguir essa restauração. Com um mês depois do Jeshua, o Janderson me fez o convite a ser formador,
da comunidade, né? Eu tinha bastante empenho na formação e aí apareceu essa oportunidade de formar os irmãos que chegavam. E aí que minha caminhada começou. Porque toda vez que eu passava a formação para os irmãos, eu não só ensinava os irmãos que chegavam, como aprendia mais da palavra de Deus. Aquele negócio de insistir, né, os catequéticos que todo mundo faz, que fica insistindo na mesma coisa. Você fala, de novo, mas eu já aprendi isso naquele catequético, de novo. Essa persistência, essa insistência fez entrar na minha cabeça os princípios de Deus, como Deus trabalha nas nossas vidas, né? Então a formação foi uma coisa bem importante para mim, é uma coisa que eu sempre busco dentro da comunidade. Depois disso eu fui chamado ao F3, né? E com 5 meses eu tive a oportunidade de dar mais um passo como vice-cirineu do conjunto C, da triagem, né? Foi aí que eu vi que eu tinha um dom para ajudar, né? A poder retribuir aquilo que eu já tinha ganhado dentro da comunidade. A minha família, que não queria saber de mim, voltou a falar comigo. Eu já tenho amor da minha mãe. Se eu ligar para minha mãe agora, é uma felicidade enorme. Uma pessoa que, se eu ligasse antes, ela só falava de desgraça. Era um medo terrível atender o telefone quando se tratava de Jonas. Ou tá morto ou tá preso, né? Hoje, se eu ligar para ela, ela se emociona, ela chora, né? Dia das Mães, eu estava na comunidade, pude fazer uma ligação diferente para minha mãe, poder desejar um Dia das Mães, né? Também pude estar com meus filhos. Então, eu tinha esse desejo de continuar fazendo o que a comunidade fez por mim. E aí foi quando Deus me chamou a ser comunicador. Agora com 9 meses, né, de ter essa oportunidade de ajudar meus filhos, de estar próximo deles e também poder devolver para a comunidade tudo aquilo que a comunidade me deu. Eu fiz muita coisa ruim nesses 15 anos, muitas vidas foram destruídas. Então o que dá sentido para a minha vida hoje dentro da comunidade é poder reverter tudo isso que eu fiz de ruim. Né, poder ser luz para os irmãos que chegam, poder dar esse testemunho para os irmãos de não desistir, né, e tirar da cabeça de vocês essa ideia de que a caminhada é individual. A gente escuta muito isso dentro da comunidade. Ah, irmão, a caminhada é individual, mas não é. Eu só estou aqui por causa do Janderson, por causa do Rafael. A irmã Bruna não pode estar aqui hoje, mas foi uma irmã que me ajudou bastante na minha caminhada. Então, assim, abre o coração para aquela pessoa que está ali se dedicando para poder te ajudar. O Janderson teve o passado dele, escutou o chamado que Deus teve na vida dele, e através dele eu fui salvo. E assim o Rafael, e assim eu. Então, esquece esse negócio de vou caminhar sozinho, porque caminhar com Deus não é caminhar sozinho. Quando a gente vem receber nosso sacramento, a gente aprendeu que a gente se torna corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é formado por todos nós, a igreja. Então, tira esse pensamento de que sozinho você vai conseguir. Porque não vai, meus irmãos. Eu agradeço a oportunidade. Espera um minuto, viu que ele fala bem, porque é comunicador, né? Descobri meu chamado. Daqui a um pouco eu vou te perguntar o que você sente neste dia do batismo. Mas antes, eu vou perguntar a Rafael, olha, Rafael, foi você que capturou ele aí em Campo Limpo. O que você está sentindo hoje, vendo que este teu filho, depois de 9 meses... vai receber o batismo? Bom, padre, uma coisa que sempre falecido o padre Gilson, que é muito querido por nós, eu fui evangelizar uma vez com ele na rua, e ele falou, nunca pode desistir do irmão. E aquela semana, estava uma semana assim que eu tinha levado 3 irmãos, né? Eu sempre ia em Campo Limpo, levava alguém na catraca, e levava irmãos lá. E encontrei ele, mais o japonês, né? Que é Rodrigo. Encontrei ele sentado lá, eles viraram para mim e falaram, leva eu. Eu não vou levar não, estou cansado de levar vocês. E todas as vezes vocês vão embora. Isso deixa a gente muito triste. Do nada, cheguei perto do carro, olhei para a porta e uma voz me falava assim, muito, muito grande, né? Não pode desistir dos irmãos. Eu falei, volta lá vocês dois, vamos embora. Aí comecei a vir falando com eles, olha, vai ser, Japa, você vai ser a última vez, hein? Eu vou te pegar. E fui falando no ouvido deles, mas ao mesmo tempo mostrando, assim, que é muito importante para a comunidade, né? Porque não fazer a casa, né? Vocês dormem, né? Eu não falo frango de engorda, mas falo fazer de albergue, dorme e vai embora no outro dia. Isso é chato, é triste. E muitas das vezes pode ser a última vez de vocês. Então eu queria que vocês permanecessem, porque para nós é muito difícil. Mano, eu vim numa situação muito grande, eu não quero que vocês estejam naquela situação de novo. Para mim é muito triste isso. Então que vocês façam isso dessa última, que se eu pegar de novo... Aí tá aí o fruto. Eu estou muito feliz por ele, pela caminhada dele, né? Vi o passo a passo, acho que Deus só tem a iluminar o caminho dele, dos familiares, das pessoas, e que ele possa servir de testemunho daqui para frente, assim como Deus fez na minha vida, na vida dele, na vida dos outros e os outros que estão chegando também. Obrigado. E você, que você vai ser padrinho?
de quem te ajudou na tua casa. O que você sente? Eu sinto que eu acreditar nos irmãos, né? Quando chega no nosso sítio, né? O Jonas chegou, sempre foi um irmão disponível, assim, que nem ele é, bem comunicativo. E a gente foi vendo que o irmão, eu fui vendo, né, junto com os pais de casa, que na época era o Daniel, né, que o irmão era um irmão bom, um irmão prestativo, que estava querendo ajudar o próximo, estava com o coração aberto, né, que a primeira coisa é você ter o coração aberto para acolher Deus, né. Muitas vezes, assim, na parte da espiritualidade, né, é onde que a gente começa a ver os detalhes, né, em cada irmão que chega no sítio, né. E ele demonstrou isso, uma abertura para Deus, né, em primeiro lugar, né. Então, ao longo do tempo, né, fui partilhando com ele, conversando com ele, criei um vínculo com ele, porque sobre a responsabilidade, né, eu vi que era um irmão também que era responsável daquilo que Deus estava dando para ele, né, que era na formação do F1. Aí foi construindo mais vínculo com ele. Aí ele virou pai de casa também, né, e eu fui partilhando com ele, conhecendo mais ele também no dia a dia, né, ele sempre me procurava e as partilhas foram acontecendo, né. Aí hoje eu estou feliz por ver o irmão dando esse passo, né, na vida dele, assim, que eu vim acompanhando toda essa trajetória, né. Que nem a gente fala, irmão que primeira caminhada na Missão Belém também, e está agarrando com as mãos, né, com a mão dele, assim, essa caminhada, e eu vi também a abertura da família dele com ele, né, durante esse período todo. E o que ele vem fazendo também na caminhada é um exemplo, um incentivo para os outros irmãos que virão, né? Que eu também falo isso para os irmãos também, que a caminhada nossa não é individual. A gente tem que estar todo mundo junto, né? Como uma família. Assim que eu aprendi, né? Desde quando entrei na Missão Belém, passo isso para os irmãos que estão do meu lado, né? E estou feliz, né, no dia de hoje por ele ter me escolhido também, já tinha me falado que ia ser padrinho dele, né? Pude vir, né? Que não é fácil, às vezes o Sirineu sair também, mas pude vir para apoiar o irmão nessa nova caminhada dele, né? Nesse início de caminhada com Deus. Obrigado, Janders. E agora ele vai dizer o que está sentindo nesse momento, porém quero que prestemos atenção. Olha como a evangelização desmantela, destrói tudo que está de errado, traficando na sé, K2, K9, sabemos isso se torna a morte de tanta gente, aqueles meninos de rua da Praça da Sé que Paulo tanto tentou tirar, depois Deus tirou quem dava droga para eles. Olha como a evangelização vai minando o mal, vai destruindo, vai fazendo desmoronar o reino do mal. É muito importante isso. Então hoje, o que você está sentindo? Hoje em especial é um dia muito bom para mim, né? Porque hoje eu estou fazendo 9 meses e hoje eu estou recebendo meu sacramento, né? Então que presente mais eu queria de Deus do que isso? Né? Ele já me deu minha família, já me deu o amor dos meus filhos, da minha mãe. E hoje, no dia que eu estou fazendo 9 meses, eu estou fechando esse ciclo e começando outro, né? É uma confirmação de tudo que eu acredito agora, né? Que Jesus morreu por mim, para me dar vida e vida em abundância. Então é um sentimento de felicidade poder ter esse testemunho também, como eu disse, de poder vir aqui e falar para os irmãos não desistir da sua caminhada, né? Se apegar mesmo com Deus, levar a sério a formação, né? Não ficar brincando, porque a gente já brincou demais com a nossa vida, né? Já brincamos demais com a nossa vida, cada um sabe aquilo que passou. Às vezes a gente esquece isso dentro da comunidade, a gente cai naquele automático e esquece o que a gente fez de ruim, esquece o que a gente passou, e aí quando a gente esquece de onde a gente veio, a gente já está caído dentro da comunidade. Então não esquece, leva a sério as irmãs aí que se dedicam, né, para fazer isso. Elas consagraram a vida delas, elas escolheram viver, elas poderiam viver qualquer outra coisa, mas escolheram estar aqui podendo trazer essa salvação para vocês. Então leva a sério, né? Não só as irmãs aqui, como vocês podem ver, o Janderson, né? Tem pessoas que estão ali, né? Se você vai se aprofundar mesmo na história da Missão Belém, Padre Jean Pietro, Cacilda, você tem um valor. Olha o tanto de pessoa que está aqui por causa de você, né? Então dê valor para isso, reflita, né? A sua vida é importante. E é isso, Padre. Olha, hoje vai ser o batismo, a primeira comunhão. Pela primeira vez você vai receber Jesus no teu coração e você poderá olhar olhos nos olhos dele. O que você gostaria de falar a Jesus?